gente poderia então falar Deus por Deus, tentar entender cada um, a localização dele, sobre qual povo adorava e tudo mais. O Baal, né? Baal é o mais citado, assim, né? Porque realmente era o deus mais popular fora Yahvé, né? Yahvé é o mais popular, com certeza, em Israel e Judá. Já era na época, não? Ou vem a ser depois? Já era pelo menos desde o 9º século, com certeza, porque a gente tem um texto que é a Estela de Moabe, que é um texto escrito pelos moabitas, inclusive, que é outro povo, nem são os israelitas, em que eles falam que Quemosh, que é o deus de Moabe, venceu Yahvé e humilhou Yahvé quando Moabe venceu Israel. Essa é uma história que é contada na Bíblia, inclusive. Isso está lá no livro dos Reis também, que é quando Israel e Judá também juntos vão enfrentar Moabe, e aí eles chegam lá e começam a vencer, só que o rei de Moabe, que é o Mesha, que é o cara que aparece nessa estela moabita, ele pega o filho dele como último recurso, sobe na muralha e sacrifica o filho dele. E aí uma ira se abate sobre o exército de Israel e eles fogem e Moabe vence a batalha. É também um negócio curioso, né? Tipo assim, parece que o sacrifício deu certo. Exato. E Moabe, de fato, ouviu aquilo, interveio e afastou o domínio israelita. No caso, só que a Bíblia não coloca nesses termos, né? Mas isso parece estar subentendido ali. Quando você vai na estela de Moabe, como são moabitas, né, celebrando a sua vitória, eles falam que Israel Yahvé, e aí é a primeira ocorrência do nome de Deus, inclusive, que a gente tem na história. Tem uns exemplos um pouco mais complexos egípcios, que não dá para ter certeza se é o nome de Deus mesmo, mas com certeza, que a gente pode afirmar com certeza absoluta, é que essa menção ao nome de Deus, a primeira vez que ela ocorre nesse texto de Moabe, do 9º século. Então, nesse período, então, a gente já sabe que que Yahvé é o Deus patrono de Israel. Tá. Mas, curiosamente, o nome Israel, o nome do povo, não carrega o nome desse Deus. Ele carrega o nome El, né? Israel, que é explicado na Bíblia numa história, mas academicamente hoje o pessoal vai por outra linha, que é que Israel significa Deus luta, Deus contende, tipo assim, ele luta por nós. Que poderia ser originalmente El mesmo, o deus cananeu, El, lá o patriarca que eu estava falando, né? Esposo de Asherá, pai, etc. Talvez ele fosse o deus mais antigo de Israel. E Yahvé tem entrado depois no panteão e assumido o lugar, primeiro do deus da tempestade, que é o Baal, e depois assumido o lugar do patriarca mesmo. Essa é a representação do Baal. Isso. Com chifres. O chifre na antiguidade ele representa poder, né, principalmente. Inclusive Yahvé é descrito também, tipo assim, o touro de Jacó, enfim, ele tem uma série de imagens relacionadas ao touro associadas a Yahvé também por causa dessa questão do poder. Inclusive, e outra coisa, né, é que Baal era representado como um touro mesmo, por causa disso. A questão da força, né? A questão da força e a questão da virilidade também, da vitalidade, né, a potência até sexual mesmo do touro, que é fundamental quando você está pensando que os deuses garantem a fertilidade no sentido geral, dos campos, das pessoas, dos animais, né? Então, por isso, muitos deuses são representados às vezes com o falo, né, o pênis assim, bastante destacado e tal. Essa referência à fertilidade. Mas, por exemplo, nessas imagens aí, aquele do meio tem chifres, né, e ele está segurando uma lança que é uma lança meio estranha. Ela parece em cima quase uma planta, né? Mas isso é uma representação do raio. E aquele que tá assim também, com o braço para cima, ele tá era para estar com um raio na mão, né? Só que o raio não sobreviveu ao tempo. O outro também tá na mesma posição. Então é o Deus que porta o raio. O que significa portar o raio? O raio é o início, é o prenúncio da tempestade, de que a chuva vem. E a chuva vir é o que garante a fertilidade do campo. A fertilidade é o que garante que as pessoas comam e não morram, né? Que você vai ter o que dar de comer para o seu filho, vai ter o que dar de comer para você. Então é uma coisa básica da sobrevivência humana, né? Então ele é o Deus da tempestade, é o Deus que traz a chuva. E, deixa eu ver o que mais. E sim, o touro ali, né? Um touro representando Baal. E Baal é o touro jovem, El é o touro velho, que é o pai de Baal. E, não por acaso, a gente tem referências à adoração a outros deuses na Bíblia que fala do bezerro de ouro, né? Um bovino de ouro, porque os caras aleatoriamente fazem um bezerro, né? Tipo assim, a gente pensa na mentalidade moderna
Assim, vai fazer uma imagem de um deus, faz pelo menos uma coisa parecida com um ser humano, né? Um boi? Que coisa mais boba. Mas é porque os caras usam símbolos, né? O boi, ele representa isso, a força, o poder, a vitalidade, e era um símbolo muito disponível naquele ambiente cultural. As pessoas pensavam em Deus, eles pensavam naquilo. Então, o bezerro de ouro, ele é uma representação que talvez alguns entendessem até como representação de Yahvé mesmo. Porque tem uma história no livro de Reis que fala, né, que para as pessoas não irem cultuar Yahvé em Jerusalém, que fica em Judá, o rei de Israel, que na época é rival de Judá, ele manda fazer 2 altares em Israel, no próprio território, para as pessoas que estão indo adorar Yahvé não precisarem ir para lá, e ele faz um bezerro de ouro, faz 2 bezerros de ouro, e coloca um em cada lugar desses, um em Dan e o outro eu esqueci qual que é o santuário. Então, assim, a ideia é de que, em vez de adorar Yahvé em Jerusalém, que é outra nação, levando dinheiro, levando a primícia dos campos, né? Vamos manter isso aqui no nosso território mesmo, leva lá para Dan, que é no norte, e vai ter uma estátua lá. Que estátua que é essa? Se o povo estava indo adorar Yahvé em Jerusalém, provavelmente estão indo adorar Yahvé, imaginado como um touro, nesses templos, né? Aí volta rapidinho lá no Baal. Porque tem uma história interessante de Baal também, que tem uma passagem muito famosa do Antigo Testamento, que é a passagem de Elias e os profetas de Baal. Você lembra disso aí? Não. Que é que tem o rei Acabe e a Jezabel vem de Tiro, que é um lugar que adorava Baal, né? Então ela traz esse culto do Baal de Tiro, que é um pouco diferente do Baal de Ugarit, mas assim, são deuses da tempestade, é bem semelhante. E o povo começa a adorar Baal bastante, assim, né? Tem vários profetas de Baal, e Elias fica indignado com isso, que é um profeta de Yahvé, meio que um profeta concorrente, num certo sentido, né? E ele desafia os profetas de Baal a fazerem descer fogo do céu para acender um sacrifício. Ele fala assim, ele reúne os profetas de Baal, são 400 profetas, ou 450, no topo do Monte Carmelo, que fica na divisa ali com os territórios fenícios, e coloca lá um altar com um touro que os profetas de Baal vão sacrificar e um altar com um touro que Elias vai sacrificar. Só que a regra é, vocês têm que fazer sacrifício, mas vocês não podem queimar o sacrifício. Sim. Só o próprio Deus é que vai acender o sacrifício. Tá. Então, se é Baal, Baal acende o sacrifício dele, se é Yahvé, acende o sacrifício dele. Ele faz isso diante do povo porque ele quer convencer o povo que Yahvé é o Deus que deve ser adorado e não Baal. E é um contexto de seca, o povo está passando muita fome, são 3 anos que não chove. E aí, os profetas de Baal primeiro tentam, aí não conseguem, começam a chamar por Baal, faz descer fogo do céu, não sei o quê. E não acontece, aí Elias começa a tirar sarro dos caras, falando assim, cadê o seu Deus? Ele não é tão poderoso assim? Será que ele, por ser um Deus, será que ele não está ocupado demais? Será que ele não está ausente? Será que ele não está dormindo? E aí, beleza, aí os profetas continuam tentando e não conseguem. E aí, Elias vai e fala assim, então, deixa eu mostrar para vocês, né, pra vocês não terem a menor dúvida. Faz um poço cheio de água em volta do sacrifício, joga água em cima do sacrifício, para falar assim que não tem como ele mesmo ter acendido, não tem truque aqui, e invoca Yahvé, e na hora vem fogo do céu e acende o sacrifício. E aí o povo vê que Yahvé é o Deus, tem até um artigo definido mesmo no hebraico originalmente, né? Não é que Yahvé é Deus e Deus só pode haver um, não é. Yahvé é o Deus que eles devem adorar, o Deus para aquele efeito que eles estavam querendo, que é que volte a chover. Sim. O que é o fogo do céu? O que vem do céu e faz a coisa pegar fogo no chão? O raio. Então Baal é o portador do raio, segundo o povo de Tiro, mas ele não acendeu o sacrifício dele. E Yahvé acendeu. Então, se vocês querem chuva, adorem Yahvé, não adorem Baal. E aí, depois que ele faz isso, ele fala com Acabe assim, que é o rei, né? Vai, pega a sua carruagem, que ele vai se deslocar lá para um vale fértil lá, que é o Vale de Jezreel, e fala assim, vai, porque eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Então o raio é o prenúncio da chuva, ficou demonstrado que Yahvé é o Deus que traz a chuva e não Baal. A chuva vem e o pessoal vai voltar a comer e a ter a plantar, etc. Mas tudo isso faz sentido quando você conhece a história de Baal. Qual que é a história de Baal que a gente sabe graças aos textos de Ugarit? A gente não saberia isso pela Bíblia porque não é contado. Mas porque, de novo, também nem precisaria. A Bíblia não tem essa pretensão, né, de contar essa história de outros deuses.
Mas no texto de Ugarit, a gente tem a história de Baal. O que é a história de Baal? Baal era um deus que ele, originalmente, ele não era um deus tão alto na hierarquia dos deuses, mas ele derrota um deus que é alto na hierarquia, que é Yam, que é o mar. Ele vence o mar, que representa o caos em várias culturas, e com o raio, inclusive, como a sua arma. E depois que ele derrota Yam, ele ganha prestígio. Então ele ascende na hierarquia dos deuses. E aí ele demanda um palácio para ele. Porque todo grande deus tem que ter a sua casa, que são os templos. Né? Ele tem que ter a sua casa. E aí ele pede para El, que é o deus supremo, para dar um palácio para ele, um templo para ele. E El inicialmente não aceita. O preferido dele era Yam, né? Ele gostava mais do outro deus e tal. O protegido dele era Yam. Aí ele não aceita. Aí umas deusas tentam intervir na situação para que ele possa Asherah, por exemplo, né? A Tirat e Anat, que é a esposa dele, intervém, não dá certo. Aliás, dá certo. Aí ele faz o templo para Baal. Aí na inauguração do templo, e de fato, historicamente, os templos eram dedicados, né? Depois você constrói o templo, você dedica o templo fazendo uma grande festa, uns ritos específicos para sacralizar aquele lugar, né? Para reconhecer a sacralidade daquele lugar. Então Baal vai fazer... Eu só estou falando isso porque veja que os mitos espelham, né, as práticas de fato cultuais concretas que os caras faziam. Então vai ter um grande banquete para Baal para a inauguração do seu templo. Palácio, né, na história mitológica. E aí ele convida todos os deuses, mas ele não convida Mot, que é um outro filho de El que representa a morte. É o senhor sobre o mundo dos mortos. E aí Mot fala assim: você chamou meus irmãos para comerem, mas não me chamou. Então eu vou comer você. Eu vou engolir Baal. E aí Mot engole Baal. E Baal fica morto. Ele perde a possibilidade de ação, ele fica inerte, ele não consegue agir mais. E aí, uma deusa que é Anat, que é a esposa de Baal, junto com outra deusa que é a deusa solar, né, que é Shapash, liberta Baal e traz Baal de volta à vida, à ação. O que isso representa? E aí Baal se assenta no seu trono, etc., e fica entronizado lá no seu palácio, e agora ótimo. O que isso representa? Representa que Baal tem uma fase que ele está ausente. Baal está morto. Baal está nas entranhas de Mot, foi engolido pela morte. E outra parte em que Baal voltou e reina e troveja. O que isso significa? 2 momentos do ano. Seca, em que não se pode plantar e as pessoas choram porque não tem, porque o clima está quente e inadequado ao plantio. Só que no fim desse período muito duro, você ouve o raio e você sabe que a chuva está vindo. E a chuva vem, fertiliza, e você produz, come, etc. Então a celebração de que Baal está ativo novamente. Sim. Isso se repete ciclicamente, né? De novo, essa questão da conexão do mito com a realidade cultica. Então, quando Elias fala que Baal não trouxe o raio, mas Yahvé trouxe o raio, ele está fazendo uma polêmica em relação às crenças de quem adora Baal. Que se você não vai para a história, você não entende essas minúcias do texto, né? Porque o autor do texto escreveu para quem já conhecia essas histórias, ele não precisava explicar. Hoje a gente precisa. E outra coisa é isso. Por que Elias fala assim, cadê Baal? Será que ele está ausente? Será que ele está dormindo? E dormir é um eufemismo, né? Uma palavra suave para morte. Então assim, será que Baal está morto? Ou será que ele está ausente? Por quê? Porque tem essa história de que Baal ele tem uma atividade que é cíclica. Às vezes ele não está ativo, às vezes ele está ativo. Enquanto que Yahvé, que é o Deus que Elias defende contra Baal, está sempre presente. Yahvé está sempre, ele não tem limites na sua força, etc. Né? Então, promovendo o culto de Yahvé contra o culto de Baal. Todas essas coisas a gente entende se a gente volta para a história, né, e analisa outros documentos. O que é isso daí, Kratos? Isso é um templo de Baal. Isso. Acho que sim, em Palmira, que é na Síria. É um tempo mais recente, né? É porque Baal, inclusive, ele foi adorado por muito tempo, até o 3º século depois de Cristo, a gente tem registros de Baal sendo adorado. Inclusive, num período em que a Grécia, a cultura grega já tinha dominado aquela região, Baal era chamado de Zeus Heliopolitano, o Zeus de Heliópolis, né? Porque os caras começam a fazer essas ligações entre vários deuses. Na antiguidade isso é muito comum. Tinham, por exemplo, gregos e romanos que acreditavam que o deus dos judeus era Dioniso. Ou que era Júpiter. Júpiter não, Saturno.
Porque o dia de Saturno é o sábado. E aí, como os judeus guardavam o sábado, eles pensavam assim, esses caras adoram Saturno. Uhum. Então existe uma interpretação grega, né, esse fenômeno, no caso dos gregos, né, que todos os deuses dos outros povos eles chamam por um nome do seu próprio deus. Então o deus Set, por exemplo, na mitologia egípcia, que é o que mata Osíris, espalha os pedaços de Osíris, não sei se você conhece a história, mas o deus Set ele é chamado de Tifão entre os gregos. Tifão, o cara da mitologia grega, que enfrenta Zeus, etc. Então tem essas correspondências acontecem, né? Esse aí é uma estatueta do El, que é o pai da grande família de deuses, né, de Ugarit. É um deus mais velho, inclusive, ele tem uma barba, e tem textos que falam, né, a sua barba te aconselha, falando da sabedoria de El. Ele é representado sempre como um velho, mostrando que ele é o mais antigo de todos, é o patriarca, né, etc.